Oi, gente, tudo bem? O livro que eu trouxe hoje, que eu vou fazer uma breve síntese aqui, é A Conquista da Felicidade, do filósofo Bertrand Russell. Ele foi um filósofo do século XX, ele faleceu em 1970. Só que lendo esse livro aqui dele, engraçado que muita coisa parece que ele está falando assim, para os dias atuais mesmo. O Bertrand Russell, ele foi matemático, ele foi historiador, ele foi ensaísta, e ele foi um grande filósofo, né, contemporâneo, com muitas ideias interessantes. Esse livro, A Conquista da Felicidade, ele dividiu em duas partes. Na primeira parte, ele fala sobre as causas da infelicidade. E na segunda parte, ele vai trazer a busca pela felicidade. Então, é muito interessante que ele já começa o livro falando assim, que os animais, por terem saúde e por terem comida, eles são felizes. E que nós, seres humanos, deveríamos ser assim também. Mas nós não somos assim. Pelo menos ao que parece, a maioria de nós não é. E ele vai falar exatamente sobre isso, sobre essa busca desenfreada que nós temos pela felicidade, não estando tão satisfeitos com aquilo que a gente tem, né, na nossa vida. Ele primeiro fala o seguinte, que se a gente estivesse no meio de uma multidão de pessoas e desconsiderasse um pouquinho o nosso próprio ego, né, e se a gente tentasse observar melhor as pessoas que estão à nossa volta, a gente poderia notar muitos sintomas assim de ansiedade, de preocupação excessiva e concentrada em uma única coisa, de indiferença com as pessoas que não estejam relacionadas a seu próprio dia a dia e na pouca interação com o próximo. Então ele fala que as causas da infelicidade têm a ver com o sistema social e ele não vai falar de questões de economia, de educação, enfim, são discussões muito profundas. E ele vai falar da psicologia individual. E ainda assim, dentro da psicologia individual, ele não vai se ater a grandes catástrofes que tenham acontecido. Assim, por exemplo, tem pessoas que passaram por coisas muito severas, muito pesadas nas suas vidas, né? Desastres com a família e também questões relacionadas à vergonha pública. Bertrand Russell, ele começa falando que uma grande causa da infelicidade é quando você vive uma introspecção muito grande e se preocupa pouco com objetos externos. Porque o interesse por algo externo, por uma atividade externa, por pessoas que estão à sua volta, isso é um interesse que leva à felicidade. E o contrário já não é verdade. E ele cita 3 tipos de pessoas que vivem naquela introspecção demasiada, exagerada, que é o pecador, o narcisista e o megalômano. O pecador é aquela pessoa que está sempre em busca da virtude materna, aquele amor de infância, e a pessoa se sente o tempo todo culpada por algo e sempre naquela busca desenfreada por aquele carinho da mãe, aquele amor da mãe ou da substituta da mãe. Isso realmente traz a pessoa para um ideal de vida que é a desaprovação consigo própria o tempo todo. A pessoa se desaprova e se culpa. O narcisista é aquela pessoa que a vaidade é extrema, né? Ele fala dos grandes políticos, pessoas que o amor nunca vai ser verdadeiro dado ao outro, porque a sua vaidade é tão grande que você olha só para si próprio. E o megalômano, ele fala que é aquela pessoa que o poder fala acima de tudo. Ela não deseja ser amada, ela deseja ser temida. Então ele cita pessoas da história, como por exemplo Alexandre o Grande, que foi chamado de Deus, ele quis ser chamado de Deus. E isso seria felicidade, né? O autor questiona, porque não deve ter sido, diante dos ataques de fúria que ele tinha, das bebedeiras e da indiferença constante que tinha com as mulheres. Também Napoleão, pelo poder da aristocracia, dos amigos, ele se sentia muito rejeitado. E quando a história, com o tempo, quando ele teve a satisfação de ver esses colegas se curvando perante ele, se isso realmente teria trazido felicidade para ele, né? Então, o autor fala dessas 3 tipos de pessoas, e que o importante é você não se identificar com nenhuma delas. O autor vai falar o seguinte, que uma grande causa da infelicidade é a competição. Aquela competição pelo prazer, porque ele fala que as pessoas dizem o seguinte, e o que as impedem de terem prazer na vida é a luta pela vida, né? A luta pelo dia a dia. Só que isso não é verdade, que as pessoas entram numa espécie de uma roda gigante que não tem saída, só leva ao esgotamento nervoso e a fuga da própria vida. Porque, na verdade,
O contrário do tédio não é o prazer, como muitas pessoas pensam. O contrário do tédio é a excitação. O que as pessoas fazem é buscar cada vez mais excitação. E isso não é o prazer, porque o prazer seria também o ócio, e que o ócio é necessário também para o ser humano. A tranquilidade também é necessária. E essa busca por ter cada vez mais coisas, estar sempre atrás de muitas coisas, isso só leva a transtornos. As pessoas ficam naquela fúria, naquela ânsia. Então ele fala da época medieval. Imagine uma noite de inverno numa aldeia medieval. A única coisa que os homens tinham para fazer naquela época era ficar realmente entediados, não tinha nada para fazer. E por isso que ele fala que levou os homens a ir à caça das bruxas, porque era uma forma deles saírem do tédio. Então ele vai falar que hoje nós nos entediamos muito menos do que nossos antepassados e temos muito mais medo de ficar enfadados do que os nossos antepassados tinham. E que isso leva a gente a buscar o tempo todo excitação. E engraçado que quando ele escreveu isso, bem antes de 1970, ainda nem existia rede social e essas coisas todas. Porque hoje a gente vê muito, né, as pessoas falando aí pelo YouTube e outros livros que são escritos sobre essas questões, que falam que as pessoas estão sempre muito conectadas a tudo, né? Elas não têm um momento que elas ficam em silêncio. E ficar em silêncio é importante, o tédio é importante. O Bertrand Russell fala que o tédio deve ser ensinado para as crianças e elas devem aprender desde cedo a terem momentos de que um dia tem que ser igual ao outro dia, não precisa sempre ser um dia diferente. Ele fala que existem dois tipos de tédio: o tédio frutífero, que é a ausência de drogas, e o tédio ridículo, que seria a ausência da atividade vital. E que isso que as pessoas buscam o tempo todo, em vez de levar ao prazer, que é aquilo que as pessoas buscam, leva ao esgotamento nervoso. Porque o prazer seria exatamente você não buscar tanta coisa o tempo todo. Aí ele fala o seguinte, ele fala que, por exemplo, a Bíblia, que é redigida, que são nomes próprios, né, um atrás do outro, que se isso fosse entregue hoje para um editor de uma editora para fazer um livro, que queriam rir disso, porque quem é que ia se interessar? Porque as pessoas querem sempre muita atividade, muita excitação. Então ninguém ia ler um livro que é só de nomes próprios. Então ele fala isso da Bíblia, do Alcorão, ele fala do próprio Capital, de Marx, né? E ele traz uma crítica nesse sentido. Então ele vai frisar isso, né? De que o tédio frutífero, a monotonia frutífera, ela precisa ser cultivada também. Porque só assim a pessoa pode alcançar com um pouco de tranquilidade a alegria na vida. E ele fala que uma outra grande causa da infelicidade é a fadiga. A fadiga física, quando ela não é muito excessiva, né, quando ela é gradativa, ela é muito boa, porque ela proporciona para as pessoas um bom sono, né, uma boa noite de sono, e também um bom apetite, uma boa alimentação, e isso é muito importante. Agora, se a fadiga se torna muito excessiva, ela leva a um esgotamento muito grande. Então ele fala, por exemplo, na época da Revolução Industrial, muitas crianças morriam prematuramente e as crianças tinham muito problema de crescimento também, porque nada em excesso é muito bom, né, nesse caso. Então o autor vai falar que a vida moderna leva ao esgotamento nervoso, né, e que a gente está vivendo com tanta preocupação o tempo todo que a gente não percebe o tanto de barulho que tem à nossa volta. Às vezes a gente passa o dia ouvindo barulho, tanto barulho, que você já absorve isso como uma coisa normal no seu dia a dia. E que o homem, às vezes, ele só consegue buscar prazer quando ele ingere uma certa quantidade de álcool. Porque aí sim ele consegue relaxar, porque sem o álcool ele não consegue mais essa sensação de prazer. E que também leva muita preocupação para a cama, né, na hora de dormir. E isso traz noite mal dormida para as pessoas. Então ele fala o seguinte, que a fadiga intelectual e a fadiga física, essa sim, elas se resolvem com uma noite de sono. Mas que a fadiga emocional, que traz a ansiedade e a preocupação excessiva, essa fadiga não se resolve com o sono. E é isso que cansa muito, que traz ao adoecimento das pessoas, né? E essa perturbação toda. Então ele traz uma dica que eu achei muito interessante. Primeiro ele fala o seguinte, ele fala que as nossas preocupações não são tão importantes como a gente julga que elas sejam, tão importantes para as outras pessoas. A gente dá muito mais valor às coisas que a gente se preocupa do que realmente elas merecem esse valor. E muitas vezes
aquilo que a gente tem que apresentar, ou tem que fazer, ou alguma coisa que você tenha que se comprometer, isso não é tão esperado pelas pessoas como nós pensamos que seja. A gente se consome muito com coisas que não precisam trazer tanta dor de cabeça pra gente. E ele traz uma dica que eu achei muito bacana. Ele fala o seguinte, que quando ele tem alguma preocupação grande em mente, se você fica todo dia pensando nisso, você vai se desgastando de uma forma que não tem fim. Na época ele falou que ele tirava, por exemplo, um momento do dia dele, uma hora do dia ou um dia inteiro, e pensava tudo sobre o assunto, tudo que podia dar certo, tudo que podia dar errado. Porque se quando você pensa, você fica querendo tirar da cabeça, não vou pensar nisso agora não. Vou evitar pensar nisso agora. Isso é o seu próprio fantasma, é algo que não vai sair de você o tempo todo. E isso vai te atormentar semanas, às vezes meses. Então é melhor você tirar um momento específico e pensar tudo sobre aquilo, tudo que pode dar certo, tudo que pode dar errado, o que pode acontecer com você, o que as pessoas vão achar, porque aí você se livra daquele problema. E quando você volta a pensar nele futuramente, às vezes ele já está resolvido por si próprio. Quando você vai pegar, você já encontra a solução, porque você já pensou tanta coisa antes, que na hora que ele aparece de novo é como se fosse algo bem mais simples do que aquilo que você fez crescer na sua mente. Uma outra causa da infelicidade que o Bertrand Russell apresenta é a inveja. Antigamente, nossos antepassados, as pessoas só tinham seus vizinhos, né? Viviam em vilas medievais, enfim, cidades muito pequenininhas. Então as pessoas invejavam os seus vizinhos. E que agora, com a educação e com a imprensa, enfim, os homens, eles invejam mais pessoas e invejam até pessoas que eles não conhecem, né? Eu achei isso fenomenal. Dessa possibilidade do homem buscar alguma coisa lá longe que ele não tem nem ideia de quem seja. Outra coisa que ele fala, eu achei muito interessante, ele fala o seguinte, que se você for num zoológico e perceber, por exemplo, os macacos, se os macacos não estiverem brincando ou dormindo ou comendo, os macacos estão olhando para as pessoas que estão lá no zoológico, né, para nós, os seres humanos, de uma forma assim, querendo estar no nosso lugar, como se eles não tivessem como saber exatamente o processo que faz para chegar nesse lugar. Como se, sei lá, eles tivessem se perdido aí em algum momento da evolução. O autor faz essa comparação conosco. Ele fala o seguinte, que o homem, da mesma forma, ele sabe que tem alguma coisa em algum lugar melhor para ele, mas ele não sabe exatamente como chegar lá. Então ele vai tentando buscar aquela busca desenfreada por algo que ele acha que em algum momento ele vai encontrar. Ele fala que o homem precisa trabalhar muito o coração, desenvolver o coração, como desenvolver o cérebro. E sim, você vai encontrar a grandeza do universo quando você chegar nesse ponto. A outra questão que ele traz, assim, apenas para reflexão, ele fala o seguinte, que, por exemplo, se um pintor apresenta um quadro que a gente não gosta muito, né? Que o homem não admira tanto, não acha tão bonito, ou um poema que você não acha bonito, que você não goste, a tendência do homem é falar, ai, que pintura feia, ou que poema feio. E ao contrário, quando, por exemplo, se você vai estudar a teoria da relatividade e você não entende como ela foi feita, você pensa, nossa, eu não tenho inteligência suficiente para entender aquela grandeza, né, de cientista que foi o Einstein, por exemplo, no caso. E agora, na segunda parte, se pergunta, e aí, é possível ser feliz? O autor fala que sim, e eu vou ler o trecho resumidamente, em síntese, assim, o que eu achei bem interessante para trazer aqui. Há certas coisas que são indispensáveis para a felicidade da maioria das pessoas, mas são coisas simples. Comida e casa para morar, saúde, amor, um trabalho satisfatório e o respeito dos outros. Para algumas pessoas é também indispensável ter filhos. Quando nada disso existe, somente as pessoas excepcionais podem alcançar a felicidade. Mas se tudo isso, no fim das contas, pode ser obtido por meio de um esforço bem orientado, aquele que continua sendo infeliz sofre de algum desajuste psicológico, o qual, se for grave, pode exigir a intervenção de um psiquiatra. Nos casos normais, o próprio paciente pode curar a si próprio, desde que examine o caso de maneira correta. E ele termina falando o seguinte,
Quando as circunstâncias externas não são francamente adversas, a felicidade deveria estar ao alcance de qualquer um, sempre que suas paixões e seus interesses se dirijam para o exterior e não para o seu interior. Assim, deveríamos nos propor, tanto na educação quanto em nossa intenção de nos adaptarmos ao mundo, evitar paixões egoístas e adquirir afetos e interesses que impeçam que nossos pensamentos girem perpetuamente em torno de nós próprios. É isso, gente. Eu trouxe assim, um resuminho daquilo que eu considerei mais interessante, mas esse livro, apesar de pequeno, ele é muito rico. E ele traz assim umas questões que parecem muito simples do dia a dia, mas que se a gente for pensar profundamente mesmo, são questões que atormentam as pessoas, e ele coloca aqui de uma forma fácil de entender e interessante para se pensar sobre o assunto. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai se falando. Até o próximo vídeo. Tchau!